Olá pessoal, vamos lá, mais uma aulinha, nós de novo. Agora potenciação de números racionais. Lembrando que racionais é aqueles números que a gente pode trabalhar com fração, né? Fração, dízima e etc. Vamos lembrar um pouquinho o que é a potenciação, né? Que a gente faz. O que é a potenciação? Vamos trabalhar um pouquinho com letra. Por exemplo, a elevado a n, né? É igual a tantas vezes seja o n, certo? Então, por exemplo, se aqui for o 2 e aqui for o 3, então o a é o 2 vezes 2 vezes 2, ok? Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, certo? Se for 4 elevado a 2, é igual a 4 vezes 4, ó, duas vezes, ó, esse número aqui, tá bom? Se for o 3 elevado à terceira, aqui, por exemplo, ó, dá 16, né? 4 vezes 4, 16. Se for 3 elevado à terceira, olha aqui, o 3, esse aqui é o A e esse aqui é o N. Então, eu vou repetir quantas vezes? Vou repetir o A, quantas vezes? Ó, o N, 3 vezes, certo? Então, é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá certo? Esse aqui é o básico que a gente viu com os números naturais, tá bom? Agora a gente vai ver com potência com os números racionais. O que que muda? Muda que agora é fração, né? Por exemplo, se eu tenho 1/2 elevado à terceira, por exemplo, eu vou ter, ó, 1/2. Tanto esse aqui elevado a 3, quanto o numerador, né? Quanto o denominador elevado a 3, certo? Quanto é 1 elevado a 3? É igual a 1. E 2 elevado a 3? É assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Resultado, 1/8. Tá certo? Na mesma regrinha lá da potenciação, por exemplo, se o número, qualquer número elevado a zero é igual a 1, né? E todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Então a gente mantém a mesma regra nos números decimais. Por exemplo, eu tenho aqui menos 5 elevado a zero. Vai ser igual a 1, porque qualquer número elevado a zero é 1. Se eu tiver, por exemplo, 9 décimos elevado a zero, também é igual a 1, tá certo? Se eu tiver, considerando também os números racionais, menos 1,5 elevado a zero, qual é o resultado? 1. Então, todo número racional elevado a zero também é 1. Lembrando um pouquinho da potenciação normal. Se eu tenho a mesma base, então o que é a mesma base? Por exemplo, 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. Como é que eu faço? Conservo a base, né? E subtraio o expoente. 3 menos 2, 1. Então, 5 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, mesma coisa na multiplicação. Se eu tiver bases iguais, 5 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado à terceira, é igual a 5 elevado a 2. Na multiplicação, a gente soma, né? Então, 2 mais 3, que é igual a 5 elevado a 5, que vai dar um montão. Vamos ver aqui, ó. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar quanto? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 vai dar 625. E 625 vezes 5 vai dar 3.125, tá? Não confunda a primeira parte com essa aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo.
No livro, na página 116, a gente tem algum exercíciozinho, tá, gente? Então, lá tem umas regras. Por exemplo, se o expoente for par, a potência sempre será um número positivo. Então, o que a gente tinha assim? 3 elevado a 2. O que é o 3? É a base, né? E aqui é o expoente, certo? Expoente. O meu resultado aqui, ó, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Isso aqui é 9. Esse meu resultado aqui é a potência, ok? Então, o que diz lá? Na página 116, se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo. Jogando para os números racionais. Então, eu tenho, por exemplo, menos 0,2 elevado à terceira. Então, ele é um número, aqui ó, o expoente é ímpar. Então, a potência será sempre com o mesmo sinal da base. Ok? Então, vai dar o quê? Se já é negativo, o sinal já é o mesmo da base. Então, 2 elevado a 3, 0,008. Se a base, a mesma base negativa, mas o expoente par, aqui é ímpar, né? E aqui é par. Então, nós vamos ter sempre o resultado positivo. Então, 2 elevado a 2 vai dar 0,04. Certo? Vamos ver outra propriedade. Nós vimos que para qualquer número elevado a 1, 1 elevado a 1, é ele mesmo, né? Qualquer número elevado a 1. Se eu tiver 729 elevado a 1, vai ser igual a 729. Para os números racionais, o que muda? Se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a menos 1, como eu faço isso? É um inverso. Eu tenho essa fração aqui. O 2, quando ele está sozinho, ele tem o 1zinho aqui embaixo, né? Então, quando o número é elevado a menos 1, o que acontece? Ele inverte, né? Então, é a fração inversa. Então, vai ser 1 meio. Tá certo? Então, se eu tenho 10 elevado a menos 1, quanto que é? É o inverso. Ó, 1 sobre 10. Se eu tenho 729 elevado a menos 1, o meu resultado vai ser 1 sobre 729, como exemplo, tá bom? Vamos ver uns exercícios agora aqui. Peguei da página 118, né, o exercício 1. Olha lá como é que fica. Então, exercício 1. Ele tem aqui, ó, menos 1 décimo elevado a 2. Elevado ao quadrado, né? Então, o que eu faço? Eu faço aqui, ó, menos 1 sobre 10 vezes menos 1 sobre 10, certo? 2 vezes. Menos 1 vezes menos 1 vai dar quanto? Mais, né? Olha a regrinha de sinais, negativo, negativo, positivo. Então, vai dar 1. 1 vezes 1, 1. E 10 vezes 10, 100, certo? Então, positivo 1 sobre 100. Ou 1 centésimo, né? Que dá para a gente escrever assim, ó, também, ó, 0,01, certo? 0,01. O segundo, o que a gente falou? Qualquer número elevado a zero é quanto? Aqui, ó, não tem conta, não tem o que fazer, tá? Aqui viu que é elevado a zero é 1, tá certo? Então, não tem o que fazer aqui, tá? Qualquer número elevado a zero é 1, resultado 1. E a letra D é assim, ó, 3,6 ao quadrado. O que é isso aqui? Não é assim, ó, 3,6 vezes 3,6, certo? 2 vezes. Então, vamos lá. 6 vezes 6, 36, vai 3, 3 vezes 6, 18, 1, 19. 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, 1, 10. Aí eu somo aqui, né? Vai dar 6, 9 mais 8. 9 mais 8, 17, né? 6 mais... Ixi, atenção, pessoal, ó. Minha primeira conta aqui, ó. 6 vezes 6, 36, vai 3, ó. 3 vezes 6, 18, 19, 20 e 21, ó. Então, aqui, ó,
é 1 e aqui é 2, tá? Então aqui, ó, 21. Aqui, ó, 3 vezes 6, 6 vezes 6, 36, foi 3, ó. 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21, tá certo? Então vamos aqui, continuando, agora é só somar, né? 6, 8 mais 1, 9, 2 mais 0, 2, 1 mais 1, 2. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então conta aqui, ó, 1, 2. Resultado, 12,96. Aqui era negativo e aqui era negativo. Na multiplicação, negativo vezes negativo, positivo. Tá certo? Finalizamos aqui. Ok, gente? Cuidado, muita atenção aos sinais e façam os exercícios que vamos colocar a partir de agora, já valendo o ponto, ok? Boa tarde, boa noite para quem estiver vendo à noite, tá bom? Um abraço.